Olá, gente querida de paz e bem, um bom e abençoado domingo para todos e todas. Paz e bem. Hoje, domingo, mais uma vez a gente aqui reunido para partilhar, conversar, meditar em torno do Evangelho de Jesus Cristo. E nós estamos acompanhando, as leituras, os trechos, as perícopes do Evangelho de Marcos. E, como eu sempre gosto de dizer, o objetivo desse momento, é uma partilha, é que a gente possa conversar num círculo, uma roda de conversa, em torno das provocações desse texto, mais do que uma análise, né? Uma análise hermenêutica profunda do texto, a gente compartilha aqui no sentido de perceber a pertinência e a importância desse texto para os dias de hoje. Se você é cristão ou não é cristã, se você crê ou não crê, o importante é perceber que essa mensagem, essa leitura, esse texto, esse trecho, ele fala para os dias de hoje. De forma muito especial o texto de hoje, porque ele mostra como os poderes podres deste mundo se organizam para matar a boa nova, a palavra. Então vamos ao texto de hoje. O texto de hoje está em Marcos, capítulo 6, os versículos 14 ao 29. Tá bom? A gente, como sempre, vai lendo, vai comentando, tá? O texto. O rei Herodes ficou sabendo dessas coisas, porque a fama de Jesus se espalhava. Que coisas eram essas que o rei, Herodes, sabia? Que Jesus estava anunciando um reino sem reis, que Jesus estava anunciando a boa nova desse reino para todo mundo, que Jesus estava curando pessoas, que Jesus estava libertando as pessoas dos cativeiros da opressão mental. E isso, claro, chama a atenção dos poderosos. No sentido positivo, claro que não. Porque uma pessoa dessa é extremamente perigosa, é um elemento subversivo. E o rei Herodes, tomado de medo, procurou saber, chegou aos ouvidos dele essas coisas a respeito de Jesus. Porque é assim que os poderes podres deste mundo, eles, historicamente, se organizam. Começam a desenvolver o medo, a paranoia e começam a entender, buscar entender esse que anuncia a boa nova do reino e denuncia as injustiças sociais. Com Herodes não foi diferente. Quem era esse Herodes? Esse Herodes é o Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Ele foi o grande por quê? Porque ele fez grandes realizações para a população, criou condições de vida para essa população, ofereceu acesso ao alimento, à casa. Não, ele foi grande porque ele explorou o povo. E com essa exploração, a exploração do povo, ele construiu grandes palácios, grandes edificações. Entre essas edificações, uma edificação religiosa, o Templo de Jerusalém, Templo de Herodes, o segundo templo, reconstruiu a glória de Salomão. Então, gente, esses poderosos, eles são chamados de grande, não é porque ele realizou coisas para o povo, mas porque ele ostentou riqueza, poder, e é isso que os poderes gostam, E por isso gostam de ostentar, mostrar, para serem bajulados, grande, à custa da opressão do povo. E esse Herodes aqui, Antipas, era
filho desse Herodes o Grande. E esse Herodes Antipas, ele foi colocado no lugar do seu irmão Herodes Aquelau. Por quê? Porque o Império Romano assim quis. Porque quem mandava mesmo era o Império Romano, tá? Era o César de plantão que escolhia esses tiranos, colocava lá para ser capacho dele, né? Para ser pau-mandado, como se diz, desse imperador. Esse é que realmente mandava, tá? E, claro que ele não podia mandar diretamente, então delegava aos poderosos ali da região esse, né, olha, essa aqui é a pessoa que eu estou colocando aqui para mandar em vocês, tá? Obedeçam, porque qualquer coisa eu coloco as armas contra vocês, tá bem? E ele também tem a sua milícia, tem o seu poder, e aí vai também, sobre minha autorização, exercitar esse poder, tá bem? É assim que acontecia lá no passado, tá? Falando aqui do Evangelho, tá bem? E Herodes foi colocado no lugar do irmão, porque, segundo esse imperador de então, achava que ele não estava administrando bem, né? Não estava governando bem para os interesses do império. E ele continuou, né, o processo de exploração, de dominação, né? E cumpria as ordens que o imperador, o César, o imperador de Roma, pedia para que ele realizasse. Pronto. Isso faz esse personagem, né, começa a se preocupar com as ações de Jesus. Vamos lá. Diziam, João Batista foi ressuscitado dos mortos, e por isso os poderes agem através dele. Esse Herodes, matou João Batista. Assassinou João Batista. A gente vai ver o assassinato dele aqui, a história, tá? E aí ele estava com medo que ele tivesse ressuscitado dos mortos e aí viesse, né, contra ele. Outros diziam, Elias foi um grande profeta, né, do Antigo Testamento, Primeiro Testamento. Outros ainda diziam, é um profeta como outros profetas. Ouvindo essas coisas, Herodes disse, João, de quem eu mandei cortar a cabeça, ressuscitou. Ele diz isso já no sentido da paranoia, né, do medo. Né? Os ditadores são paranoicos. Eles têm medo de perder o poder. Então eles começam a tramar, eles começam a achar que, né, que esse que está aí foi a ressurreição de um outro profeta que veio aqui para cobrar, para me tirar do poder. Começam a desenvolver essa psicopatia, né? A exercitar essa psicopatia que é própria dos ditadores e tiranos. De fato, Herodes tinha mandado prender João Batista e acorrentá-lo na prisão por causa de Herodíades, esposa de seu irmão Filipe, com a qual Herodes se casava. Ou seja, Herodes casou com a esposa do irmão. Casou com Herodíades. E, claro, a gente vai ver que João Batista dizia isso abertamente. Não lhe é permitido ter a mulher do seu irmão. Então Herodíades odiava João e queria matá-lo, mas não conseguia, porque Herodes tinha medo de João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando ouvia, Herodes ficava muito confuso e o escutava com prazer. Bem, a gente tem que aqui fazer, né, uma reflexãozinha. O texto aqui suaviza um pouco a situação do Herodes, tá? A gente tem que encarar isso, né? A comunidade de Marcos tenta colocar a culpa. Lembremos que esse texto está dentro de um contexto, dentro de uma cultura, né, machista, patriarcal. A Herodíade, né, a esposa dele, não gostava de João. Então é um pouco aquela ideia da mulher que influencia.
Não foi Herodes, mas foi a mulher dele. A gente tem que ter cuidado com essas coisas, tá? E aí a gente vai ver que, na verdade, ele tinha medo porque João era muito querido pelo povo. João era muito estimado pelo povo. Se ele matasse, ele tinha medo que o povo, de alguma forma, se rebelasse. Os seguidores de João se voltassem contra ele. Então ele meio que protegia, dizia assim, olha, que não aconteça nada, porque se acontecer alguma coisa, podem dizer que sou eu que estou, né, querendo matá-lo. Então, vai chegar um tempo em que não dá. Ficou muito incômodo, entende? Ficou muito complicado deixar uma pessoa solta, né, falando de uma boa nova de um reino, do arrependimento, da conversão, voltar-se para, né, os, os princípios éticos, né, em vez daquele cara que vai lá e estupra, mata, né, tira a mulher do irmão. Né? Então, esse cara fica muito perigoso e a gente tem que prender para que ele não exerça o poder, para que ele não circule por aí, para que ele não fale. É esse o contexto que a gente tem que ver. É esse aqui que a gente tem que dizer. Volto a dizer, esse texto foi produzido por uma cultura misógina, machista, patriarcal. E o autor aqui, a comunidade de Marcos, tenta colocar, né, suavizar a participação do Herodes, dizendo, não, foi Herodíades, ele foi influenciado por Herodíades. Cuidado, tá? Mas, reverendo, isso está na palavra, é a palavra de Deus. Sim, mas essa palavra de Deus é uma palavra escrita por seres humanos. Tá? E claro que há a palavra de Deus e o contexto em que essa palavra ela se dá. Essa palavra foi escrita por seres humanos situados na história e a gente precisa ter a reflexão e o discernimento para saber como é que de repente isso, né, às vezes está imbrincado, tá? E a gente precisa sublinhar isso aqui, bom? Para que a gente possa entender o sentido dessa, vamos dizer assim, o sentido subversivo, né? O sentido transformador dessa palavra. Chegou, porém, um dia oportuno, quando Herodes, por ocasião do seu aniversário, ofereceu um banquete. Ofereceu um banquete a quem? Aos pobres, aos famintos, aos necessitados, aos coxos, aos possuídos, né, pelas forças malignas. Não, ele ofereceu aos magnatas, aos oficiais e às grandes personalidades da Galileia, ou seja, ao exército, né, aos donos ali do poder, aos grandes empresários, às grandes celebridades, celebrities, né? Aqueles. Então ele juntou todo mundo ali para celebrar, para ostentar o poder. Né? Esse é o banquete dos ricos, é o banquete dos poderosos. Né? E aí o que é servido no banquete dos poderosos? O que é servido? Servido a cabeça de um profeta. Vamos lá. E a filha de Herodíades entrou, dançou e agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei disse à menina, peça-me o que você quiser e eu lhe darei. E jurou, qualquer coisa que você me pedir, eu lhe darei, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. Né? Ou seja, aqui a narrativa é que Salomé, né, filha de Herodíades, tinha dançado, né, para Herodes e tinha ele encantado e tal. E sobre, né, o contexto da festa, falado ali para as pessoas, publicamente.
Então fui procurar saber, claro, né, o que é que a mãe pensa. E aí, claro, a mãe disse a cabeça de João Batista. Entrando logo com pressa na presença do rei, ela pediu: quero que me dê agora mesmo, no prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento que tinha feito e dos convidados, não quis deixar de atendê-la. Ficou triste por quê? Porque isso podia colocar em perigo o reino dele, né? Trazer ali a cabeça de João Batista ia trazer a revolta, né, dos seguidores de João. Isso podia se alastrar pela população. O rei ficou muito triste. Imediatamente o rei mandou um executor com ordens de trazer a cabeça de João. Saindo, ele cortou-lhe a cabeça na prisão e levou-o no prato. Entregou-o para a menina, que a entregou à sua mãe. Quando souberam disso, os discípulos de João foram, pegaram o cadáver e colocaram no túmulo. Bem, vamos lá. Qual é o texto que segue a esse texto, né? Em que o prato principal do banquete dos poderosos é a cabeça de um profeta. Segue a multiplicação dos pães. Diante da opulência, lembramos aí do Herodes o Grande, né? Diante da opulência, do ostentar, né? Da fortuna, da riqueza, temos aí um povo faminto logo em seguida, né? Que segue Jesus. Aquele que Herodes tinha medo, que achava que era a ressurreição, né, do João Batista. Morria de medo de Jesus. Jesus faz o quê? Deixa o povo morrer de fome? Multiplica pães. Faz com o próprio gesto, da própria palavra gesto, expressão de partilha, de alimentação para todos, todas, de um mundo diferente desse do banquete. Enquanto no banquete dos poderosos a cabeça do profeta é servida como prato principal diante do povo que é oprimido, sugado, explorado por esse poderoso que faz esse banquete, Jesus partilha pão. O texto em seguida, né? É o texto que vai logo em seguida a esse texto. Né? Os apóstolos, versículo em seguida, os apóstolos se reuniram com Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado na sinagoga, né? E ensinado. Então Jesus lhe disse: venham só vocês a um lugar deserto e descansem um pouco, porque era tantos o que vinham e não tinham tempo nem de comer. E foram de barco a um lugar deserto e afastado. No entanto, muitos os viram a partir e, sabendo disso, foram até lá a pé, vindo de todas as cidades, e chegaram antes deles. Quando Jesus desceu da barca, viu uma grande multidão e se encheu de compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Né? E aí a gente vai ver a grande partilha pães e peixes. Porque Jesus, em vez da psicopatia dos tiranos, né, da paranoia, da perda do poder, né, que não tem paz, não conseguem administrar direito porque não tem sossego, porque eles ficam falando contra mim, ficam tramando contra mim, e em todo canto tem alguém falando mal dele, deve ter alguma pessoa falando, tramando para destruir o poder dele. Jesus tem compaixão do povo e vê que esse povo é como ovelha sem pastor. E o que é que ele faz? Fica ali, sentado, olhando o povo? Não. Ele partilha, multiplica, divide pães e peixes entre todos e todas.
Que essa mensagem possa nos esclarecer sobre os tiranos de ontem e de hoje. Tiranos que matam os profetas e as profetisas. Que a gente possa ter sempre diante de nós a mensagem de que podem prender a palavra, podem cortar a cabeça, podem torturar, mas não podem meter a primavera. A palavra segue, livre. Que tenhamos um domingo maravilhoso, com muita paz, com muito amor. Curtam, compartilhem nas redes sociais. Se inscrevam se você não é inscrito ou inscrita. Colabore, caso você possa, fazendo sua assinatura solidária. Tem um link aí embaixo. E se você já é assinante, nossa gratidão. Tá bom? Gostaria de deixar aqui o convite para às 21 horas a gente se encontrar, no círculo de oração agora, tá? Vamos orar. Unir nossas forças, nossos pensamentos positivos, nos fortalecer para enfrentar esses desafios da história. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Que a força de Deus nos guie. O poder de Deus nos preserve. A sabedoria de Deus nos ilumine. A mão de Deus nos ampare. O caminho de Deus nos oriente. O escudo de Deus nos defenda. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, nos acompanhe, hoje e para sempre. Amém. Sintam-se todos e todas abençoados, abençoadas. Paz e bem, gente querida de paz e bem. Grande abraço.